Vamos falar a respeito de nomenclatura de compostos orgânicos, ok? Quando a gente for falar a respeito de nomenclatura, é legal que a gente saiba dividir o nome de um composto orgânico. O composto orgânico ele vai ser formado de algumas partes, tá? O nome do composto orgânico vai ser formado por algumas partes. A primeira parte, que eu vou chamar aqui de parte A, que eu coloquei em verde, é o que a gente chama de prefixo. Então aqui é o prefixo, beleza? Depois tem a parte, que eu vou colocar aqui em amarelo. Amarelo aqui pra mim. Aí. Vou chamar de parte B, que é o infixo. Depois vem a parte C, que seria aqui o sufixo. Beleza? Além dessas partes, eu vou colocar uma pré-parte aqui, tá? E vou chamar de pré. Isso aqui é relativo às ramificações. Beleza? A parte do prefixo, ela é a parte relativa ao número de átomos de carbono que a gente vai ter na cadeia principal. A parte B, ela é referente ao tipo de ligação química entre os carbonos. E a parte C tem a ver com a função orgânica. A função orgânica pode ser um hidrocarboneto, pode ser um álcool, pode ser um éster, pode ser um aldeído, né, uma cetona. Então aqui tem a ver com a função orgânica que essa cadeia carbônica vai apresentar, ok? Vamos colocar um exemplo aqui. Giz branco, aí. Desenhar uma cadeia carbônica. Eu vou desenhar essa cadeia com ramificação aqui no caso. Coloquei aqui alguns carbonos, ligações covalentes, né, entre os carbonos. Lembrando que cada carbono faz 4 ligações, beleza? Eu vou colocar uma ligação dupla aqui, ó. Pronto, aqui tem uma ligação dupla. Cada carbono faz 4 ligações, então ó, esse primeiro carbono, o carbono da esquerda, ele já está fazendo uma ligação, eu preciso completar ele com 3 hidrogênios. Vamos retocar essa ligação aqui. Aqui é uma ligação simples, tá? Só passei um pouco mais a caneta aqui. Esse carbono segundo aqui ele já faz 2 ligações, precisa fazer mais 2, então eu completo com 2 hidrogênios. Próximo carbono, o carbono mais à direita, está fazendo uma ligação, então vai mais um hidrogênio aqui, tá? Esses hidrogênios estão ligados aos carbonos. Aqui em cima, um outro hidrogênio. Esse carbono aqui é um carbono terciário, só está fazendo uma ligação simples, também ganha outro hidrogênio. Aqui nós temos 2 hidrogênios, tá? Esse carbono aqui também ganha 2. Esse carbono é um carbono primário, ele vai ganhar 3 hidrogênios. Esse carbono ganha 2. E esse carbono ganha 3. Temos aqui um composto orgânico, beleza? Deixa eu só fazer a ligação química mais bonita aqui. Perfeito. Temos aqui então um composto orgânico, tá? É legal que você saiba montar esse composto orgânico, você saiba, né, colocar ali o número correto de ligações e tal, para justamente ali não fazer o carbono fazer mais ou menos ligações do que ele deve fazer, né? São 4 ligações ali covalentes. Ele vai compartilhar 4 elétrons com outros átomos, tá? Hidrogênio faz uma ligação só, e aí, né, o oxigênio faz 2, o nitrogênio faz 3 e por aí vai. Qualquer halogênio também faz uma. Então, é para a gente não ter erro ali com relação a número de ligações, beleza? O que vai acontecer aqui? Primeiro passo é a gente pegar e identificar a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência ininterrupta, tá, de carbonos que você vai ter. Eu tenho algumas maneiras de contar. Eu vou começar a contar aqui em linha reta, parte mais óbvia, né? Ah, vou contar aqui, ó. Contei aqui. Eu vou ter ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Pô, contei 7 carbonos, é uma sequência legal até. Eu tô vendo que tem uma outra maneira da gente contar isso, ó. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Aí. Se eu contar
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Aí. Aqui. Olha só, 8 carbonos é uma sequência maior do que 7, certo? Então, a nossa cadeia principal, ela vai ter 8 átomos de carbono. Vão ser 8 átomos de carbono, certo? Cadeia principal aqui. Com isso, lá na parte de nomenclatura, pode voltar no vídeo aí depois, você vai ter o quê? Na parte de nomenclatura, você vai ter o prefixo referente a 8 carbonos, que é o prefixo oct. É que nem, né, em esporte, se um time tem 8 títulos, ele é octacampeão. Se tem 8 carbonos, ele é oct. Tem oct aí na primeira parte do nome. Beleza? Bom, além disso, você vai ter aqui o quê? Entre os carbonos, tá? Lembrando que o tipo de ligação, né, que seria a parte B, seria o nosso infixo, ele é referente a ligações só entre carbonos. Se o carbono faz uma ligação dupla, por exemplo, com um oxigênio, com um nitrogênio, não conta, tá? Eu estou vendo que entre esses dois carbonos aqui ocorre uma insaturação, ocorre uma ligação dupla. Então, ligação dupla, você vai colocar a parte B do nome, o infixo do nome, opa, ato falho aqui, como em. Então eu já sei que tem oct e já sei que tem em, beleza? Além disso, esse nosso composto ele só tem carbono e hidrogênio, não tem nenhum átomo diferente aí, não tem um oxigênio, não tem ali um nitrogênio, tá? Com isso nós vamos ter um hidrocarboneto. Vou só escrever hidrocarb. A função orgânica, portanto, é hidrocarboneto, é a primeira função que a gente vê mesmo, né? E aí o hidrocarboneto ele termina com, vou colocar aqui entre aspas também, que faltou, ele termina com o sufixo, a parte C do nome, sendo o. Beleza? Então nós temos aqui uma cadeia, estamos aprendendo a classificar, a dar nomenclatura para essa cadeia. Primeiramente, então, vamos voltar naquela montagem que eu tinha dito anteriormente. Aqui a parte A, que é o sufixo, o nosso composto aqui, ele ficou com oct. Na parte B, que é o infixo, ele está, por conta da ligação dupla, com em. Na parte C, a gente sabe que ele vai terminar, né, com a letra O. Por enquanto está escrito aí oct em O, ou octeno. Só que tem alguns detalhes que eu não falei ainda. Toda vez que eu tiver insaturação, poderia ser o em ou poderia ser o in também, caso fosse uma ligação tripla, né? Isso daí tem na apostila certinho e tal. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que indicar a numeração do átomo de carbono ou dos átomos de carbono que estão ali submetidos à ligação dupla ou tripla, né? Pode ser que tenha mais do que uma dupla, mais do que uma tripla, mas por enquanto vamos ver o simplão mesmo, que é uma ligação dupla somente, tá? Eu tenho que colocar então alguma coisa que indique a numeração. Por quê? Porque essa ligação dupla tem que ser identificada, né? Eu posso fazer uma ligação dupla entre dois carbonos, depois entre outros dois da cadeia, então eu tenho que identificar essa parte aqui. Então voltando aqui, vou redesenhar a cadeia, certo? Então a cadeia, vou colocar um pouco mais para cima, que eu tenho carbono, 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 carbono. Ok? Pessoal, eu vou desenhar só os carbonos, tá? Como aqui a gente já viu que os hidrogênios, né, completam ali
4 ligações nos carbonos, tal. Eu coloquei uma ligação dupla aqui, beleza? Nossa, ficou um pouquinho torto. Aqui, bonito. Tem uma ligação dupla ocorrendo aqui, então. Vamos destacar. Eu sei que a minha cadeia carbônica principal é essa cadeia carbônica aqui, ó. Circulei ela com azul. É uma cadeia carbônica com 8, né, átomos de carbono, certo? Como que eu faço, então, para começar a contar, para começar a identificar esses carbonos? Eu vou começar a colocar número nos carbonos, cara. Vou chamar esse carbono aqui que eu estou pegando da esquerda. Opa! Como carbono 1, aqui como carbono 2, aqui como carbono 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Coloca um número só nos carbonos da cadeia principal. E aí tem uma outra maneira de contar, que é contar ao contrário. Esse carbono aqui é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse aqui seria o nosso 4, o nosso 5, o 6, o 7 e o 8. São duas maneiras de contar, então. Nessa maneira de contar, eu posso ter o seguinte. Se eu contar, cadê aqui? Se eu contar que nem eu coloquei aqui na contagem da esquerda para a direita, se eu contar aqui os carbonos, né, que eu indiquei em vermelho, a ligação dupla, só escrever aqui enquanto eu falo, está ocorrendo entre os carbonos 3 e 4. Se por acaso eu contar, que nem está aqui o verde, né, que nem está marcado em verde, a ligação dupla vai ocorrer entre os carbonos 5, aqui, né, e o carbono 6, aqui também. Então, pera um pouco, eu tenho que decidir qual que é o carbono, né, pelo qual eu vou começar a nossa contagem aqui, certo? Então, ó, eu posso contar de uma maneira que a ligação ocorra entre os carbonos 3 e 4 da cadeia principal, ou eu posso fazer, né, a contagem de uma maneira na qual a ligação dupla ocorre entre os carbonos 5 e 6. A ligação dupla está ali, tal. Vamos ver aqui como é que vai ficar, vamos ver se está faltando mais alguma coisa. Está faltando uma outra coisa, está faltando você começar a dar nome para a ramificação, certo? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma ramificação. É aquela pré-parte do nome, tá? Essa parte que eu coloquei aqui com azul bem claro é a ramificação. No caso, essa ramificação, vou colocar ela aqui. Eu desenhei sem os hidrogênios, mas agora a ramificação eu vou desenhar com os hidrogênios. Eu tenho uma ligação simples, né, aqui solta, um carbono, outro carbono, completando isso com hidrogênios. Eu vou ter isso aqui como ramificação. Isso aqui é um radical. 2 carbonos é et. Então, por ser um radical, é um etil. Beleza? Então, apagando e voltando aqui para a questão do nome, né? A questão do nome, então, a gente tinha já o oct, por conta dos 8 carbonos. A gente tinha o en, por conta da ligação dupla. E a gente tem também o O, por conta do hidrocarboneto, por conta da função orgânica dele. Vamos ter que indicar em que carbono vai estar a ligação dupla. E vamos ter que indicar, nós temos aqui um etil. Vou até trocar a cor aqui. Tem um etil aqui, tá? Aqui nós vamos colocar um número. E no etil, como é uma ramificação também, ele poderia estar em outro carbono. Então aqui nós vamos ter que colocar um outro número, seguido aqui de um hífen, tá? Então estão faltando esses números aqui. Ele é o alguma coisa etil, oct, alguma coisa eno, certo? Ele é um octeno, tal, mas aí tem que indicar em quais carbonos que vão estar as ligações, beleza? Vou redesenhar aqui embaixo. A tendência é que eu fique mais craque aqui nesse aplicativo. Aplicativo bom. 1, 2, 3 e aqui 1, 2, né? Redesenhei aqui, pessoal. A ligação dupla, se eu não me engano, ela estava sendo feita, né? Carbonos 1, 2, 3 e 4. Carbono 3 e 4 aqui. Aqui, aqui, aqui,
aqui, aqui. Ligações simples, a dupla tá aqui. Ó, se eu começar a contar então, do jeito que eu estava fazendo ali, o carbono 1 aqui. Cara, se o carbono 1 for esse carbono aqui da esquerda, o carbono 3 e o 4 estão aqui. Então eu vou indicar que a ligação dupla está sendo feita entre os carbonos 3 e 4. Sempre que eu for falar, né, que é entre o 3 e o 4, eu indico o menor dos carbonos. Então aqui, se eu for contar dessa maneira, vai ter um número 3 aqui para indicar justamente que a ligação dupla está entre os carbonos 3 e 4. Eu sempre pego o menor carbono possível, que é o 3. Se eu colocasse o número 4 aí, seria uma ligação dupla entre os carbonos 4 e 5, tá? Então a ligação ocorre entre dois carbonos, e você, depois que der um número nos carbonos aí da cadeia, você indica o menor carbono dos dois ali que compartilham essa ligação dupla. Então no caso é o 3. E aí tem também o seguinte, ó, tem aqui a ramificação, dá aqui um azul claro para mim, bonito. Essa ramificação ela está ligada, tá, em um carbono da cadeia principal, dá um outro azul aqui. Lembrando que a cadeia principal é isso aqui. Legal. Em qual carbono da cadeia principal, se eu começar a contar dessa maneira, está ligado o etil? O etil está ligado, ó, aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3, 4, 5, 6, blá blá blá. O etil está ligado dessa maneira no carbono 5. Legal. Vamos contar de uma outra maneira e vamos ver aqui as possibilidades. Vou começar a contar a partir de agora, daqui de baixo. Então aqui é o carbono 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui vai ser o 4, aqui vai ser o 5, aqui vai ser o 6 e assim por diante. Se eu contar ao contrário, se eu contar começando de baixo aqui, o meu etil vai estar ligado no carbono 4 e a minha ligação dupla vai ser entre os carbonos 5 e 6. Então eu indico aqui com carbono 5. Beleza? Dá uma respirada aí e vê se está entendendo. Vou apagar novamente e vou reescrever aqui, dar o giz branco para mim. Então nós tínhamos, né, oct por conta dos 8 carbonos, por conta de uma ligação dupla que tem aí, por conta da função orgânica que é hidrocarboneto. Além disso, vou insistir nas cores aqui, aprendendo a usar os recursos aqui ainda. Temos, né, um etil. E voltando lá na tela, você tem liberdade de voltar o vídeo aí. Cara, eu tenho uma opção de colocar um 3 aqui e um 5 aqui. E eu tenho a opção de colocar, um 4 aqui ou um 5 aqui. Se por acaso eu colocar 5 e 3, indicando aqui, né, que eu estou contando, começando pelo carbono da esquerda, a soma, né, 5 mais 3 dos números que vão aparecer aqui na nomenclatura vai dar 8. Se por acaso eu pegar e considerar a outra contagem, considerar essa contagem aqui, 4 mais 5 é igual a 9, rapaz, vamos usar a menor contagem, que é o 8. Então eu tenho que ter aqui a menor soma possível dos números que aparecem, né? Portanto, aqui das opções que eu tenho, isso aqui vai se chamar, eu vou escolher essa opção de cima aqui, né? Eu vou riscar essa aqui fora. Essa aqui está fora de cogitação porque ela vai apresentar uma soma dos números maior aí do que deveria. É maior aí do que a outra, né? Então a opção que eu vou usar vai ser aquela contagem, né, do carbono da esquerda para a direita. Volto o vídeo aí para dar uma olhadinha. Então vai ser o 5-etil, porque tem um radical etil ligado no quinto carbono da cadeia. Oct, porque tem 8 carbonos, tracinho aqui para indicar, né, o outro número, 3 eno. Beleza? Por que eu tenho esse nome aqui? 5-etil. Opa, vamos mudar a cor aqui. Cadê? Pega uma cor destacante aqui. Etil. Radical etil ligado no carbono de número 5. Oct.
É porque eu tenho 8 carbonos na cadeia principal, tá? Ao todo eu tenho 10, mas na cadeia principal eu tenho só 8. Dá o vermelho. E por que tenho 3 aqui também? É ligação dupla entre carbonos da cadeia principal e o 3 indica, né, que a ligação é feita entre os carbonos 3 e 4. E aí, para finalizar, tá faltando cores aqui, não tenho aqui um amarelinho, aí. Esse O é para indicar que o nosso composto é um hidrocarboneto, beleza? Então aqui é a parte pré do nome, aqui é o prefixo da palavra para valer mesmo, né, que indica ali o número de carbonos. Aqui é o infixo, que é a parte central, indica o tipo de ligação química. E aqui é o sufixo, que indica ali a função orgânica. Cuidado com os números, tá? A parte que dá ruim, a parte que dá confusão é a parte numérica. E eu acho que isso daí ajuda, né? Vai ajudar vocês aí de certa forma. Beleza, pessoal? Abraço. Vamos continuando depois ali com funções orgânicas. Até mais.